Pessoal, Iborimeji, tá? Hoje eu trago uma história para vocês que conta história sobre Acapó, tá? E determinados problemas que ele estava passando. Como sempre explico, Ifá fala através de metáforas e linguagem simbólica, tá? Então é importante que vocês entendam isso. De qualquer forma, posterior à recitação do verso, vou explicar para vocês cada ponto que eu acho que é interessante vocês entenderem dessa história e quais são as mensagens que Ifá nos traz, tá? Sem mais preâmbulo, o verso de Iborimeji fala assim, tá? Eniabani bade la barele, eniaja bagba la jabalo. Bata ni ye file lesele adiva fuechi coco bori Tiyo teju mo acapore giri e boni boniose o simbe bumbiorubo eji conco bori Ifate ju wobomire eji coco bori Toba teju mamini alaje eji conco bori Ifate ju mo wobomire Eji koko bori toba teju manike nire boko Eji koko bori Ifa teju kowo mire Eji koko bori. Então, esse verso diz: quando um sai fora de casa acompanhado, você vai retornar com essa mesma pessoa. Assim como quando você sai com seu cachorro, o cachorro sempre volta com aquele que saiu. Os sapatos utilizam os donos do pés para poder se movimentar. Esses avós foram quem consultaram para Echikunkumburi. Quando ele estava enxergando atentamente a seu Acapó, pediram para ele fazer ebó, e assim ele fez. O verso logo diz: Echikunkumburi ifate juko womire Echikunkumburi. Echikunkumburi. Ifá, por favor, pose seus olhos em mim. Se você posa seus olhos em mim, eu terei riqueza. Echikunkumburi, posa seus olhos sobre mim. Se você posa seus olhos sobre mim, eu terei todas as bênçãos que eu preciso. Echikunkumburi, por favor, pose seus olhos em mim. Então, o contexto do Itã é assim: Acapó, que para quem não sabe, está se referindo simbolicamente ou de forma geral a um iniciado no Ifá. Ele tinha sido iniciado por Echikunkumburi. Neste caso, Echikunkumburi podemos simbolizar que é o Oluo de Echikunkumburi, mas também, em sentido mais simbólico ou esotérico, podemos dizer que é Ifá. E Acapó foi iniciado, ele frequentava a casa de seu Oluo, Echikunkumburi, que era um prestigioso babalawo, prestigioso Oluo, mas a vida de Acapó começou a se atrapalhar. Acapó ele tentava ser um bom discípulo, ele estava presente, ele estudava Ifá, aparentemente não tinha nenhum problema. Ele era muito aplicado, ele perguntava, ele era muito comprometido com o estudo do Ifá. Só que a vida de Acapó começou a não dar certo. Ele começou a se encher de problemas. Ele não tinha dinheiro, ele começou a perder a saúde, a tranquilidade e assim por diante. E ele foi com essa reclamação para seu Oluo, Echikunkumburi. E Echikunkumburi foi consultar Ifá com outros discípulos dele, do templo dele. No caso, o primeiro babalawo, que para quem não sabe a estrutura do Ifá, normalmente os avós que consulta para o personagem, são as mensagens filosóficas, o caminho a seguir que Ifá traz para a pessoa. Por isso é muito importante aprender versos dentro do Ifá, porque quando você aprende versos dentro do Ifá e como analisar sua estrutura, você pode ir diretamente à mensagem e vai tirar toda a informação que você precisa para resolver a vida da pessoa. Seguindo o primeiro avô que consultou para Echikunkumburi,
diz Eniabá, Guadé, Labarele. Es decir, cuando un sai de casa con alguien, voltará para casa con ese alguien. O segundo babalawo diz Eniayá, Bawa, Layambalo. Así como un cachorro que sale con su dueño, voltará para casa con su dueño. Patanifi, LSL, que quiere decir, los zapatos utilizan el dueño del pie para poderse movimentar. ¿Tá? Ahí esos tres babalawos se reunieron para consultar para Jikon Kuburi. Justamente pela reclamação que a Capó tinha feito. A Capó tinha sido iniciado no IFA, ele se esmerava, aprendia IFA e acompanhava seu luo, mas sua vida começou a se atrapalhar. Aí Jikon Kuburi decidiu ir a consultar IFA para saber o que estava acontecendo. E os próprios babalawos, pela tradução de seus próprios nomes, estavam dizendo que era o que estava acontecendo. A Capó era um bom estudante, era uma boa pessoa, mas ele se estava olvidando e estava esquecendo do principal dentro do IFA. Ele não estava caminhando junto com o IFA. Ele estava praticando o IFA. Ele tinha entrado no IFA, mas o IFA não tinha entrado dentro de sua vida. Por isso que os babalawos trazem a mensagem: se você sai de casa com alguém, tem que voltar com esse alguém. Assim como um cachorro que sai com seu dono, voltará para casa com seu dono. E os sapatos não podem se movimentar sozinhos, eles precisam dos donos dos pés. Então, Jikon Kuburi falou para seu discípulo, a Capó, que o problema estava em que IFA não estava enxergando sua vida. Ele estava praticando IFA, mas o próprio IFA, que tinha sido feito para o Acapó, não estava posando seus olhos. Ele estava fora do olhar do IFA. É por isso que sua vida não estava andando bem. Acapó entendeu a mensagem de IFA, tá? E aí, desde esse dia, entendeu o IFA de forma muito mais profunda, entendeu o IFA desde um ponto de vista muito mais espiritual, e ele começou a cantar em frente de seu IFA. Jikon Kuburi, IFA te chogo kobomire, Jikon Kuburi, toba te chu, kobomi alaje, Jikon Kuburi, IFA te chumomi kobomire, Jikon Kuburi. Es decir, Jikon Kuburi, que en ese momento simboliza IFA, posa teus olhos sobre mim. Se você me enxerga, eu vou ter riqueza. Se você me enxerga, eu vou ter todas as bendições que eu preciso para a minha vida. Um pouco essa é a história que eu trago para vocês. E os mensagens são muito claros, são muito simples, porém é um erro que muita gente comete. Alguns por falta de entendimento, outros porque infelizmente seu próprio caráter impede entender o porquê a pessoa deve entrar no IFA ou está entrando no IFA. Mas é uma história muito conhecida, muito clássica. Eu diria de que a maioria que hemos passado por treinamento de IFA, o primeiro verso que normalmente se nos ensina sobre Worimeji, e a enseñanza sempre é a mesma. Um praticante de IFA pode ser um discípulo bom, pode ser uma pessoa aplicada nos estudos, mas o que você nunca pode esquecer é que você entrou no IFA para caminhar junto a seu IFA. O mistério do êxito dentro do caminho do IFA é manter aquilo que lhe foi otorgado no seu processo iniciático. O IFA sai junto com seu IFA, junto com a Humila, junto com ela, junto com todas as forças ativas e produtivas que existem dentro do culto. A tarefa do Omoawo, do Acapó, nesse caso, é justamente que essa relação, essa simbiose permaneça o maior tempo possível. O estágio perfeito seria que você mantenha IFA te enxergando até quando você vai morrer. Isso seria o perfeito. É por isso que não adianta você aprender muito de IFA, não adianta você ter um bom lugar, não adianta você ir para a sua comunidade, estudar muito, investir muito, se você esquece do primordial. O primordial é você se conectar e utilizar tudo isso que teu lugar ou a comunidade te proporciona para você intensificar esse relacionamento com o IFA.
porque se iniciar é muito fácil. O grave problema, o grande desafio é você manter uma relação de harmonia, de simbiose, e assim como os próprios babalawos da história falam, não? Você tem que sair de sua casa com Ifá e voltar com Ifá. Assim como quando um cachorro vai com seu dono, volta com seu dono. É decir, nós temos que nos comportar como um cachorro fiel com Ifá. Porque lembre-se que os sapatos não se movimentam por si só. E os donos dos pés é Ifá. Nós somos os sapatos. Então, um sapato, se não tem pés para se movimentar, não serve para nada. Esse foi o problema que achou Echikun Guri com seu Omoawo Akapo. Tá? E Akapo entendeu isso. E aí ele fez sacrifício porque seu Oluo orientou que deveria fazer sacrifício. Como sempre explico, não costumo, nem gosto, nem fico confortável dando particularidades profundas sobre parte litúrgica por uma live assim aberta para todo mundo. Mas tem um sacrifício específico que foi orientado para que Echikun Guri, o Oluo de Akapo, fizesse no Ifá do Akapo. Tá? E a partir desse momento se aconselhou para Akapo de que ele deveria se conectar com seu Ifá e que tudo o que ele estava aprendendo dentro do culto, dentro da experiência e da vivência dentro do Ifá, era por um único motivo, que era enriquecer sua vida espiritualmente, se conectar ainda mais, profundizar esse relacionamento com o Ifá, porque Ifá não estava enxergando a vida do Akapo, mas o Akapo tinha o Luo, tinha sido bem iniciado e tudo estava certo na parte litúrgica, mas estava esquecendo da espiritualidade. A história também diz um detalhe muito interessante, que Akapo, em certo momento, começou a questionar o que seu Luo tinha feito para ele. Inclusive, ele pensou também em abandonar o culto de Ifá, largar o Ifá, jogar o Ifá fora. Tá? Mas aí foi que ele decidiu ir a falar com seu Luo, e seu Luo pediu para consultar com outros discípulos dele. Tá? Isso é uma questão muito normal, cotidiana, em uma comunidade de Ifá sério. Tá? O próprio Urmila, em diferentes, inúmeras histórias, pede para seus próprios discípulos consultar para ele. Porque não tem outro Luo mais encumbrado que o Urmila. Então, cada vez que um verso de Ifá diz que a Ifá foi Urmila, é decir, ou se consultou Ifá para Urmila, pode ter certeza que aqueles babalawos que consultaram para Urmila são discípulos dele. Tá? E aí não tem ego, não tem que usar mais, entendeu? Em qualquer comunidade de Ifá, todos os babalawos são tidos como portadores da voz do Ifá. Obviamente, você sempre vai ir a consultar com alguém que você saiba que é um bom estudante, um bom discípulo. Tá? Mas o próprio Oluo de Akapo decidiu consultar com outros discípulos e neste caso, nesta história, o próprio nomes dos babalawos que consultaram para o Oluo de Akapo trazeram a solução. O problema estava em que Akapo não estava caminhando como um cachorro e o dono com seu Ifá. E quando aparece esse Odu para a pessoa, normalmente sempre vem trazendo problemas de índole espiritual. Tá? E muitas vezes esse problema não é resolvido com iniciação, não é resolvido com grandes rituais. Assim como trazemos a colação no presente a própria história de Akapo, o babalawo deveria contar essa história para a pessoa, tá? E sintetizar e transmitir uma mensagem clara para a pessoa, que muitas vezes a pessoa está em procura de poder, de muita iniciação, de pendurar um tutu-opom no pescoço e de grandão para tirar foto, para se colocar títulos, e o verdadeiro título que todo mundo deve manter é Akapo. Todo iniciado no Ifá, todo praticante do Ifá não pode nunca perder o título de Akapo. Para quem não sabe o que seria Akapo e por que chamamos Akapo aos iniciados no Ifá, Akapo quer dizer aquele que carrega o saco e refere-se ao serviço que os discípulos de Ifá, os novícios, aqueles que estão se treinando, que estão aprendendo Ifá, fazem com seu mestre, com seu Oluo. Tá? É muito comum que quando o Oluo sai para fora para trabalhar,
ele sempre pega alguns discípulos dele para que assistam ele. E normalmente, culturalmente, os discípulos carregam sua própria parafernália, a parafernália do Oluo. Tá? Então é muito comum ver os discípulos do Oluo com o apó do Oluo pendurado. Tá? Por isso que chama-se acapó. Acapó é uma forma carinhosa, simbólica e cultural de chamar a alguém que está no caminho do conhecimento do Ifá. Também de forma mais esotérica ou mística, também a colação com a história que eu trago para vocês, se chama capó a toda pessoa que está na procura da conexão espiritual com o Ifá. Já isso é uma versão mais geral de porque chamamos a capó a todos os iniciados no Ifá. Em sentido prático, a capó é uma pessoa que está estudando com um mestre. Mas em sentido espiritual, chamamos a capó a toda pessoa que está nessa procura, como a própria personagem da história que trago hoje para vocês, dessa conexão com o Ifá. Ele deve funcionar como um cachorro fiel a seu dono. Tá? Nosso dono é Ifá. Assim como um capó que está se treinando deve ser fiel e funcionar como um cachorro com seu Oluo. Não tem outra forma de aprender Ifá. Entre outras coisas, a história que eu estou contando para vocês explica de que para se conectar com o Ifá e para aprender Ifá de qualidade, você precisa mestres. Tá? A apostila não ensina Ifá para ninguém. Eu estou cansado, harto já de falar isso na internet. Mas tem pessoas que, como expliquei no começo, o que procuram dentro do Ifá e dentro do Ixexen em geral não é justamente espiritualidade. Então, lá eles. Tá? Mas essa é um pouquinho a história que eu traço para vocês. O que seria capó, qual foi a história da capó dentro do Odu e o Gurimeji, e qual é a verdadeira finalidade de você estar num caminho espiritual. Tá? Porque esta história pode se aplicar para um evangélico, para um católico, para qualquer outra pessoa que esteja achando uma conexão espiritual. Muitas vezes a vida da pessoa se atrapalha e pensa de que faltou ouvir em sua iniciação, ou que faltou um pombo, ou que o Oluo não sei o quê, ou o pastor na igreja, ou... Não. Todo o caminho espiritual, todas as técnicas, todos os caminhos para nos conectar com o sagrado é o que nós chamamos de religião. Mas o importante de você praticar ou adentrar para uma religião é o fundamento. E o fundamento qual seria? Se conectar com o sagrado, se conectar com a espiritualidade. E isso é o que muitas pessoas hoje em dia esquecem, assim como aconteceu com a capó. Entendeu? A capó estava maravilhado com o conhecimento de Ifá, ele ia para seu templo, servia a continuidade a seu Oluo, aprendia com seu Oluo, porém, ele em casa tinha largado os siquins. Entendeu? Ele acreditou de que ele, fato de ser um bom praticante, Ifá deveria enxergar sua vida e todo iria se resolver. Quando, na verdade, a vida do Acapó ficou tudinha atrapalhada. Tá? E quando foram para Ifá para procurar uma resposta, Ifá revelou tudo ok, ele está aprendendo Ifá, mas ele perdeu a conexão comigo. Eu não estou olhando a vida dele. Eu não estou prestando atenção para ele, porque se ele não me presta atenção, porque eu deveria prestar atenção para ele. Tá? Outra coisa interessante para vocês aprender e entender é de que todo caminho espiritual se baseia em que o ser humano tem que ir a procurar a divindade. A divindade não vem até nós. Nenhum ser humano é tão relevante na criação como para que uma divindade tenha o mandato divino do Ser Supremo de vir a consertar nossa bosta. Isso é um ato de arrogância grande como uma montanha. E isso vai sonar polêmico o que vou falar. Mas eu tenho conhecidos e amigos em todas as coletividades espirituais. E eu só vejo essa classe de pensamento dentro da macumba. A macumbeiro acha de que os orixás estão a serviço dele. Eu não vejo um evangélico pensando de que Jesucristo tem a obrigação de salvar a sua vida. Por isso eles se preocupam. Leem a Bíblia, vão lá, entregam o dízimo, entendeu? Todo mundo colabora. Então isso gera também socialmente um grupo unido, um grupo com um só pensamento. Todo mundo está nessa sintonia. Mas macumbeiro não, só fofoca, desunião.
arrogancia. Quanto mais arrogância a pessoa tem, mais ignorância ele também tem. São duas coisas nefastas que vão crescendo assim como um fermento, entendeu? Então, essa história que eu trago para vocês, que pode até parecer um pouquinho simples, ensina uma grande lição para todos os praticantes de Fá. Tá? Não adianta você praticar, não adianta você conhecer liturgia, pegar apostilas, fazer Evó, se você não tem o básico, se você perdeu aquilo que é básico, que é a conexão com o sagrado. Você se conectou com o sagrado, você com uma folha faz chover. Entendeu? Você pode saber muito sobre macumba a nível litúrgico, mas se você perdeu aquilo que é o relevante, que é a conexão com o sagrado, sua vida vai se atrapalhar. É por isso que vocês seguramente já conheceram grandes personalidades da macumba que tem a vida todinha atrapalhada, entendeu? Porque a macumba só se tornou um negócio, só se tornou um caminho da ascensão social, não da ascensão espiritual. Todo seguidor de Fá tem que seguir uma única coisa, que chama-se Igokyorun. Igokyorun é a ascensão ao mundo espiritual. A gente está aqui, se inicia e pratica um caminho espiritual para justamente nos elevar espiritualmente. Lo que outras religiões poderiam chamar buscar a iluminação. Tá? Nossa prática de orixá se baseia em divinizar o homem. Tá? Mesmo sabendo que você não se vai tornar uma divindade, mas tem que procurar isso. Por isso que nos iniciamos para orixá e tentamos imitar seu comportamento, agradando seus gostos e sua subcultura social. Não estamos aqui para humanizar as divindades, que é o que está acontecendo. Macumbeiro vai a contramão. Quando falo macumbeiro, estou me referindo sim a praticantes de todas as versões, tanto de culturas africanas como de culturas de raiz africana, ou religiões de matriz africana. Nos empenhamos em humanizar as divindades, quando na verdade devemos divinizar o ser humano, nos tornar perfeitos, buscar a perfeição. E como se logra isso? Com humildade, com conhecimento, com sabedoria, cultivando um bom caráter, e imitando os passos das divindades. Não tem outra fundamentação, senão para que eu vou me iniciar. Porque todo mundo gosta de se iniciar para Xangô e ter o poder do trovão. Todo mundo gosta de se iniciar no Ifá e achar que é Orunmila. Todo mundo gosta de ter Ogum, de se iniciar para Ogum e achar de que você tem 3 ovos, como Ogum tinha. Entendeu? Mas na hora de resolver um problema, você esquece do mais importante. Que você é homem e você pode imitar uma divindade. Mas se você acredita que é divindade, aquela divindade vai virar de costa para você. Que foi o que aconteceu com o Acapó. Ifá não estava enxergando a vida do Acapó. Tá? E, principalmente dentro do culto do Ifá, para quem não sabe, Orunmila é um dos irmãos mais sensíveis nessa questão de caráter. Orunmila pode chegar a ter problemas para responder um Moisés se a pessoa está muito agitada, muito nervosa, muito exaltada. Tá? Ele é muito fino. Tá? Ele é uma energia extremadamente delicada. Ele não gosta de certas coisas. Tá? Existem outros versos de Fá, outras histórias que em algum momento eu vou contar para vocês que explica isso. Tá? Ele não se sente a gosto com a sujeira humana. Ele repele muitos defeitos do ser humano. Tá? Então é muito fácil e muito nítido você perceber quando a pessoa perdeu o Ifá. Porque você pode haver entrado no Ibodu e fazer tudo certinho, mas na verdade você perdeu Ifá, que foi o que aconteceu com a Acapó. A que chamamos perder Ifá? Não perder o biquinho. É que Ifá deixou de enxergar sua vida. Tua vida. Entendeu? Ifá deixou de te ouvir. Ifá deixou de lhe importar teus problemas. Entendeu? E disso está cheio. Acreditem que está cheio dentro do culto de Ifá.